Olá, galera! Tudo bem? Mais uma live começando. Corte sem medo. Seja uma referência em cortes de cabelo. E a live de hoje vai estar muito especial. Não perde, porque tem muita informação. Hoje tem aulão. Hoje não é só bate-papo. Hoje tem aula. Hoje tem aula no quadro. Hoje tem aula na boneca. Hoje tem controle de materiais, técnicas de corte. Vamos demonstrar no quadro e na boneca. Vamos esperar um pouquinho a galera chegar. Toda terça e quinta, às 20h30, a gente começa. E aqui estou. Ainda com a minha roupa de viagem. Hoje, às 5 da manhã, estava lá em Goiânia, onde passei 4 dias com um curso de corte, módulo 1, com o pessoal da Keone Goiânia. De sábado fui para lá, começamos domingo, trabalhamos domingo, segunda, terça e quarta. E hoje pela manhã, peguei meu voo lá de Goiânia, Campinas, Porto Alegre e Porto Alegre, Guaporé. E o nosso compromisso da quinta-feira está aqui. Chegamos um pouco cansados. Dei um beijo da minha esposa, um beijo dos meus filhos. E estamos aqui com vocês. Nosso compromisso, a nossa palavra tem peso. Então, vamos trabalhar. A aula vai estar tão legal hoje que eu quero que vocês compartilhem. Mandem para alguém para poder assistir. Porque nós vamos começar com umas explicações super bacanas. Na verdade, as explicações do que é a essência do meu trabalho, do teu trabalho, a essência de um cortador, a essência de um cabeleireiro de sucesso. Nós vamos mostrar um pouquinho dos elementos das 3 técnicas de corte, no quadro e na boneca, as variáveis, ou seja, a importância de entender que tipo de relação o cabelo, o fio de cima com o fio de baixo tem, para a gente desenvolver as técnicas de corte. E quando às vezes uma pequena falha na postura, no posicionamento, pode gerar lados muito distintos, mesmo projetados no mesmo ângulo. Deixa eu ver quem está chegando aí. Ah, legal, uma galera conhecida, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Sabem que eu vim toda a viagem, desde manhã cedo, pensando no assunto, porque a minha semana foi bastante corrida, foi intensa, e eu queria preparar algo muito especial. E graças a Deus, na minha mente veio uma ideia fantástica para poder compartilhar com vocês. Na última terça-feira, eu conversei com uma grande amiga minha, Bianca de Moraes, técnica da Keone Florianópolis, cabeleireira, que contou um pouquinho da história dela. E a história dela talvez se assemelhe a muitas pessoas, com experiência ou não, mas que tem no corte um pouco de medo, um pouco de pavor de começar, de pensar, que é criar, dificuldades na execução e também na personalização através da boa textura, da texturização. E a Bianca pode contar um pouquinho, a live já está no meu Instagram, eu postei ela hoje. Quem perdeu a live de terça-feira, a história da Bianca e o exemplo que ela tem, da onde ela começou, o que ela fez para ter sucesso, vocês podem assistir. Está lá, salvo no meu Instagram. Eu quero começar com vocês, vou até aproximar um pouquinho do meu quadro. Tá todo mundo me ouvindo certinho? Tá tranquilo o som? Só manda um positivo para eu ter certeza que tá ok. Para começar as minhas explicações com tranquilidade. Ou um coração, só me digam se tá tudo certo para a gente começar. Manda um alô aí, pessoal. Só para ter certeza que o som está ok. Beleza, Marielle, obrigado. Então vamos lá, vamos começar. Bom, pessoal, vocês sabem, ou quem não me conhece, que eu fundamento os meus cursos em 3 elementos de corte.
Há 3 elementos, não vou usar a palavra elementos, mas 3 técnicas. Linha, graduação e camada. Onde o mundo usa essa linguagem, às vezes como line, graduation e layers. Essas 3 técnicas que eu comparo a 3 notas musicais compõem todos os cortes. Assim como as notas musicais podem compor muitas músicas, infindáveis músicas, baseadas no talento do artista que as usa, as técnicas de corte são a mesma coisa. Eu posso dizer que nós temos centenas e milhares de cortes, ou seja, de músicas, mas as técnicas de corte, quando tu domina, quando tu consegue compreender a figura e o comportamento dela em relação ao rosto, em relação ao crânio, tudo começa a ficar mais leve. Claro que cortar cabelo com excelência tem um caminho maior do que apenas as 3 técnicas. Isso nos nossos cursos a gente conta. Ou seja, desde a manipulação dos materiais, da tesoura pente, desde a compreensão das divisões, desde as compreensões dos ângulos, da mecha fixa, da mecha móvel, a mecha que anda, a mecha estacionária. Todos esses exercícios aplicados nas 3 técnicas de corte começam a te dar compreensão. Ou seja, o poder de antecipar, o poder de prever um corte, criá-lo e depois adaptá-lo àquele crânio, àquela cabeça, àquela pessoa, através da textura. Mas a forma compreendida começa a ficar fácil. Então eu vou mostrar aqui no meu quadro um pouquinho do meu trabalho e da compreensão que a gente precisa ter. Eu preparei, depois do quadro, uma boneca, tá? Onde eu vou fazer o que eu mostrar no quadro aqui na boneca para ter compreensão. Então vamos começar no quadro para que a gente tenha um entendimento do que significa cada técnica. Puxar um pouquinho mais para perto. Aí dá para ver certo. Aqui eu tenho um dos meus moldes no meu quadro magnético. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí, legal. E eu quero mostrar para vocês um posicionamento. O primeiro, eu vou lidar com uma nomenclatura muito simples. Fio de cima e fio de baixo. Posso chamar de A e B, posso chamar de interior, exterior, posso chamar, enfim, de várias formas. Eu, Paulo, sempre chamo o de cima e de baixo, ok? Fio de cima, fio de baixo. Se eu entendo isso, eu começo a entender que tipo de técnica estou usando durante os meus cortes. Na relação, onde o fio de cima, olha os meus acidentes acontecendo. Já vou corrigir aqui. Pronto. Solucionado. Na relação entre o fio de cima e o fio de baixo, quando o fio de cima é maior do que o fio de baixo e o encobre totalmente, chamamos de linha. Essa relação entre o fio de cima e o fio de baixo tem que ser um mantra, ou seja, o fio de cima maior que o fio de baixo e o encobrindo totalmente. Como vocês enxergam aqui em caimento natural. E agora, em gráfico. Na boneca é a mesma coisa. Vamos traduzir um pouquinho para a realidade. Olha lá. Minha amiga querida. Deixa eu levantar ela aqui para vocês. Distanciar um pouquinho. Olha lá. Relação fio de cima e relação fio de baixo. A minha boneca está dividida sem a lateral, para facilitar o exercício e fixar bem da mesma forma que eu estou mostrando no quadro.
Relação entre o fio de baixo e o fio de cima. Fio de cima maior do que o fio de baixo e o encobrindo totalmente, linha. Linha tem algumas características que a expressam: peso, controle, solidez, ou seja, todos os fios estão no mesmo comprimento, sem nada da textura ativada. A boneca está em linha e eu vou começar a provocar os cortes agora. Então, do outro lado, eu vou mostrar o quê? Vou mostrar uma variável. Ao invés da linha, vamos ter outro conceito, o conceito da graduação. Se este último ponto, mais pertinho, aí, se o último ponto representa a técnica em linha, onde o de cima é maior que o de baixo e o encobre totalmente, nós vamos fazer a segunda técnica, aonde o fio de cima continua maior que o fio de baixo. Olha lá. Veja a diferença. Em relação ao crânio, nessa posição, o fio de cima é maior que o fio de baixo, mas quando em caimento natural, ele já não o encobre. Então, se antes tínhamos esse desenho, agora temos este. Observa que isso é uma expansão. E a figura, quando o cabelo cai em caimento natural, é esta. Sempre será esta. O que vai mudar na graduação é se ela será saindo de linha, baixa, média, alta. Mas sempre esta figura. Vamos agora mudar um pouquinho, fazer outro movimento. Outra relação entre o fio de cima e o fio de baixo. Observem que o fio de baixo está sempre no mesmo lugar. Nós estamos mudando a posição dos dedos durante o corte e vocês vão ver como isso impacta na figura do corte. Nós tínhamos o fio de cima maior que o de baixo e o encobrindo, linha. Em gráfico, igual ao fio de baixo, ou seja, agora o de cima ficou igual ao de baixo. Camadas convexas, iguais, todas do mesmo tamanho. E vamos dar uma olhadinha como isso, quando em caimento natural, qual é a figura que aparece. Vamos voltar com a posição do fio de baixo, porque ela não muda. Nos exercícios da boneca também vamos fazer tudo isso. E quando eu abaixo o fio de cima, começa a mudar ainda mais a figura. Vamos fazer uma marcação no traçado para entender bem. Olha só. Vamos fazer marcas bem evidentes. Ou quem sabe transformar isso numa seta. Olha como está mudando a figura do corte. Só com uma posição de dedos. Na boneca depois vai ficar super claro para vocês. Fio de cima fio de cima lá no primeiro movimento maior que o fio de baixo e o encobrindo 100%. Olha só. Peso. Fio de cima maior que o fio de baixo, mas não o encobrindo. Graduação. Olha a figura. Expansão. Fio de cima igual ao fio de baixo
camada convexa, camada igual. E percebam que por mais que isso pareça ser uma graduação, ele está apenas repetindo o formato do crânio. Em caimento natural, camadas convexas repete o formato do crânio. Vamos para mais um movimento. Então nós tínhamos lá, primeiro, em relação ao fio de baixo, que está marquinho, ó. Vamos fazer um traçado para ficar bem legal isso. Fazer o traçado lá em cima. Esse ponto representa em gráfico o fio de baixo, em projeção 90 graus. Quando o fio de cima é maior que o fio de baixo e o encobre em caimento natural totalmente, linha. Quando o fio de cima continua maior que o fio de baixo, mas não encobre, graduação. Quando o fio de cima está igual ao fio de baixo, camadas convexas, camadas iguais. E quando o fio de cima é menor do que o fio de baixo, vamos cortar. Vamos ver o que acontece agora. Opa, deixa eu baixar o fio de baixo. Ele volta à sua posição original, não muda. E a nossa aula hoje é para entender a relação entre o fio de cima e o fio de baixo e as figuras que se montam conforme a posição dos nossos dedos. Cada técnica de corte tem a sua característica. Vamos para a camada côncava, ou seja, fio de cima menor que o fio de baixo. Camada côncava, do curto ao longo, progressão. Vamos olhar isso em caimento natural. Vocês conseguem perceber que o simples fato de mudar a posição dos meus dedos, fio de cima mais curto que o de baixo, fio de cima igual ao de baixo, fio de cima maior que o de baixo, mas não o encobrindo, fio de cima maior que o de baixo e o encobrindo totalmente, criaram 4 figuras ao redor do rosto. Uma, chamada linha, onde temos o peso todo concentrado no perímetro. A graduação, baixa, média, alta, terra, mediana ou céu. Nós construímos o peso, ou seja, este ponto é o ponto mais externo da figura. Eu chamo de construção de peso porque este ponto aqui é onde eu escolho posicionar o peso em relação ao fio de baixo, na expansão terra, mediana, céu, baixa, média, alta. Na camada convexa, nós temos a reprodução do crânio, ou seja, praticamente uma forma circular, a reprodução igual. E na camada côncava, eu removo o peso. Peso, construção de peso, remoção de peso, linha, graduação e camadas. Essas 3 notas e suas variáveis, água,
De novo. Linha, graduação, camada. Essas três técnicas e as suas variáveis criam todos os cortes possíveis. E aí tu vai me perguntar, mas Paulo, como assim? Somente essas três? Elas têm variáveis, elas têm, assim como uma nota musical tem dó maior, dó menor, lá bemol, enfim, mas é um dó. Pode ser maior, mas é um dó. Ninguém inventa nota. O teu talento organiza as notas. E quando tu entende o que está fazendo, tu repete. Se a cliente gostou, tu repete. Se alguma coisa ela reclamou ou o resultado final não ficou satisfatório, tu corrige. Desde que tu saiba o que está fazendo. Vamos transferir um pouquinho disso tudo para a boneca, para poder conectar essas informações. Vou posicionar, vou abrir um pouquinho a tela. Isso aí. Então, previamente, eu preparei os dois lados da boneca. Deixa eu posicioná-la bem com um fundo branco para vocês poderem acompanhar. Isso aí. Tá legal o fundo, dá para ver bem o comprimento da boneca. Só me manda um ok. Me avise se está certinho. Dá um alô aí, galera, que daí eu continuo o exercício, tá? Beleza. Eu preparei exatamente o que eu fiz lá. Vamos fazer aqui. Nós temos ela já em linha. Ou seja, o fio de cima, cortado, caimento natural, 0 grau, todos no mesmo comprimento. Linha. Todo o peso está no perímetro. Agora, sobre o mesmo perímetro, eu vou criar a técnica de graduação na parte alta dessa boneca. Vamos lá. Igual ao quadro. Eu vou posicionar um lado em linha e outro em graduação, para a gente ter sentido. Tá? Esse aqui eu vou fazer graduado. E o outro eu vou manter em linha. Cheguei lá em cima, peguei a referência, fio mais curto, e inclino os meus dedos. Deixo de cima maior que o de baixo e corto. Fica bem pertinho. Isso é importante. Corta e desce e observa a figura. Olha lá. Expansão. Graduação. Quando examino um cabelo e encontro a 90 graus esta figura, vou baixar aqui para vocês. Olha lá. Fio de baixo, fio de cima. Fio de baixo mais curto, fio de cima maior. Mas em caimento natural, ele não o encobre. Graduação. Eu vou seguir com o movimento em mechas móveis até a frente. É rapidinho, para que a gente possa provocar a textura da boneca e enxergar um lado diferente do outro. Se a mecha é móvel, separa um pedaço, não tem que andar. Saio para dividir, volto para me posicionar, encontro a sombra e corto. Divido, dou um passinho para frente, volto para me posicionar. Isso. 90. De cima maior que o de baixo. E corto.
Quando eu abaixo, a figura vai aparecendo. Não largue o cabelo ao léu. Comece a identificar as figuras. Corta, desce com o dedo. Última sessão. Inclina o dedo. De cima maior que de baixo, em caimento natural. Graduação. Vou subir um pouquinho, vou chegar mais perto e eu acho melhor aqui para vocês. Aí. Vou provocar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu tirar ela. Ó. Ops. Vamos ajudar. A franja dela não vai me ajudar. Aqui, segurar a franjinha. Fio de cima, maior que o fio de baixo, mas não o encobrindo, gerando expansão. O outro, fio de cima, maior do que o de baixo e o encobrindo totalmente. Peso, controle, solidez, força. Vou provocar isso um pouquinho com um spray, para vocês verem. Deixa eu tirar essa franja dela para trás um pouco. Pronto. Olha lá. Graduação. Linha. Expansão. Peso. Deu para ver? Manda um coração aí que eu estou de longe, só para saber se vocês conseguiram perceber o movimento de um lado e a figura que criou, e o movimento do outro e a figura que criou. Legal. Agora, vocês têm que guardar isso, tá? Eu vou fazendo um lado e outro, um lado e outro. Desse lado, eu vou fazer uma camada convexa, uma camada cortada a 90 graus. Então, vamos mudar. Esse ladinho aqui, eu vou recolher, ó lá, e vou deixar o fio de cima igual ao fio de baixo. Vou ajeitar a franjinha dela aqui só para não me atrapalhar, por enquanto. Aí, isso aí. Então vamos lá. Vamos pegar o fio de baixo como referência. £90 a cabeça. Acho a referência. Está ela, dedos iguais ao crânio e corto. O cabelo está seco, ele me escapa um pouco da mão, vamos de novo, pronto. Pego mais um passo para frente. De cima igual ao de baixo. De cima igual ao de baixo, consciência, sai para dividir, se a mecha é móvel, anda um pouquinho para frente, peito como colher, para não sofrer demais, acho a sombra, posição 5, último pedacinho, fio de cima igual ao fio de baixo, um cross check, cortamos na vertical, conferimos na horizontal e no mesmo ângulo. Tá certo? Segue. Sempre mechas móveis, nunca dê muitos passos. 1, 2, 3 e... Vamos ver quem já fez o curso comigo, que você vai escrever ali embaixo. 1, 2, 3 e...
que vem depois do 1, 2, 3. Vamos lá, galera. Já uma figura que não tem, vou puxar a franja dela bem para trás para não atrapalhar. Vamos ver como vai a nossa live, de repente eu finalizo com uma técnica de franja para vocês. Camada igual, toda a textura, ao invés de expandir, chega um momento que ela curva. Graduação, ela tem um ponto de peso e o cabelo se expande neste sentido. Vocês observaram que é muito fácil fazer isso de um lado e de outro sem querer? E aí tem que dar culpa para quem? Para a lua? Para o lado que dorme? Para as estrelas? Sei lá para quem. Menos para a gente. Só que agora vamos fazer de uma maneira mais provocativa ainda. Eu vou deixar o lado que está graduado e o outro de uma camada igual, de uma camada convexa, eu vou transformar de uma camada convexa, eu vou transformar numa camada côncava. Vamos fazer do curto ao longo agora. E vamos observar isso, o que acontece em figura. Gente, tudo é figura. Tudo é figura. Observe o perímetro, a direção do corte, se é para frente, triângulo, se é para trás, círculo, se é horizontal, quadrado, e a figura geométrica que está em relação ao rosto se montando frontalmente e lateralmente. Linha, graduação, camada igual, camada. Começa a ficar fácil. Vou provocar um pouco mais este lado. Agora, vou fazer o fio de cima ficar menor. Olha lá. Vamos lá. Eu vou virar ela de costas. Deixa eu pensar. Não, é melhor assim. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem, sei lá. Só vou baixar um pouquinho, que ela tá um pouquinho desconfortável para mim. Aí. Camadas do curto ao longo agora. Vamos mudar. Vamos mudar. Mesmas divisões. Vocês notaram que eu estou fazendo as mesmas divisões. E a mesma projeção. É vertical a divisão. E é 90 graus da cabeça a projeção. O que eu estou mudando? A relação entre o fio de cima e o fio de baixo. Fio de cima, bem maior que o de baixo, que lá no caimento natural o encobre totalmente. Linha. Fio de cima maior, reconectamos, reconectamos. Fio de cima igual ao fio de baixo, reproduz o formato do crânio. Fio de cima menor do que fio de baixo, expande e remove peso. Camada côncava. Vou fazer isso. Olha lá. Mesma projeção. Só que agora o de cima menor do que o de baixo. E olha só, em caimento natural. Olha só. Eu sou entusiasta disso. Camada. Só uma posição de dedo. Se a mecha é móvel, mais um pedaço. Mesma projeção. De cima menor que o de baixo. Encontro a referência. E corto. Caimento natural. Camada côncava. Mesma projeção. Posição do dedo em relação ao crânio diferente. De cima, de baixo.
Última mecha. E lá. Pronto. Nós temos desse lado movimento, alongamento, uma figura do curto ao longo e que perde a figura de expansão, removendo e destruindo o peso, alongando o corte e o aproximando do crânio. Desse lado, eu tenho a característica da graduação, ou seja, o ponto, deixa eu posicionar aqui para vocês, a linha de peso mais expandida e a figura de expansão criada. Um lado leve e alongado e o outro com um pouco deste movimento. Isso, pessoal, tem que cuidar muito, muito quando vocês estão criando o corte. Porque quando não posicionamos, vocês notaram que eu posicionei a mecha a 90 graus da cabeça e o que mudou foi a relação entre o fio de cima, porque este não mudou, o fio de baixo não mudou. Foi a relação entre o fio de cima e este, e o de baixo. Menor que o de baixo. Camada côncava. Remove peso. Alongamento. Igual ao de baixo, a 90 graus. Repetição do crânio. Maior que o de baixo, mas não o encobrindo. Graduação, graduation. Maior que o de cima e lá embaixo o encobre. Line. Line, graduation, layers, guia o mundo. Entendendo isso nos nossos cursos, e quem já fez o meu curso sabe que eu trabalho isso, tu entende o mundo, a comunicação que o mundo usa. Às vezes a gente imagina, se eu atravessar o Atlântico, o que eu vou encontrar? Às vezes perto de casa tem coisa top para te melhorar. Tem coisa top para te levar a um outro nível como cortador. E os resultados dos meus alunos são fantásticos. Não num curso só. Já muda, mas tem gente que me acompanha, um curso, 2 cursos, presencial, curso online, estuda, a vida muda. Muda. E eu prometo que ela muda. Eu falava da importância da construção de um corte e do posicionamento. Vocês recordam que em uma das minhas lives eu falei sobre a postura? Vamos lá, ó. Se eu, bem belo e faceiro, venho aqui, mão de corte, ó, de baixo para cima, eu sei que a imagem está invertida para ti. Então talvez tu imagine que a minha mão de corte seja a esquerda. Mas vamos imaginar com a tua mão de corte, tu trabalhando o lado direito da manequim, da cliente, mão de baixo para cima. Tu projeta 90, mão de baixo para cima, geralmente, ó, aqui. O que é isso? Sempre pense, qual a relação de cima, de baixo, de cima, de baixo, de cima maior, de baixo menor, expande, graduação. Aí tu vem bem tranquilo, bem sossegado, pega uma seção aqui, de repente está no mesmo lugar, atrás da cliente, e a mão de corte agora vem desse lado. E aí tu faz isso. No giro, ó, começa assim, termina assim. Vamos de novo, ó. Olhem o pente. Relação de cima e de baixo. Começa assim. Termina assim. Camada, graduação. E o escovista
para botar isso no lugar. Que quer virar um lado para dentro, um lado para fora, ele não vira. Pessoal, às vezes não é o lado que dorme. Às vezes a culpa é minha, a culpa é tua. A natureza, deixe a natureza, as irregularidades da cliente, densidades, rodamuinhos, não provoque isso a mais, além do normal. Controle do corpo, entendimento da técnica, tudo isso gera um resultado de excelência. A construção tem que estar perfeita. O que tu faz numa obra? Imagine que tu é um construtor. Tu faz a obra, primeiro tu decora ela. Tu constrói primeiro. Então não se coloca quadro onde não há paredes. E não se coloca quadro numa parede mal construída, ela vai cair. Se tu constrói uma casa sem planta, tu não refaz, ela voltou, ela gostou. E se tu entende o que tu faz, no momento que ela te questiona, eu não sei, o meu cabelo aqui, ele está muito pesado, pode usar pesado, mas botou com a mão. Dura. Ela está reclamando disso? E o que é isso? O que é isso? Graduação? Vamos bater tesoura aqui? Rasgar, rasgar, rasgar. O que tu faz? Tu acaba mudando a forma. E ela sai feliz. E aí eu te pergunto, o que tu fez? Faz de novo para mim. Ela voltou em 2 meses gostando. Se tu não sabe o que tu fez, tu não consegue repetir. Se tu não entende a relação do fio de cima e o fio de baixo, tu não consegue repetir, nem sugerir. Porque se eu tenho em linha peso, controle, solidez, estabilidade, em graduação, expansão, a primeira palavra, comunicação, dinamismo, e na camada, leveza, remoção de peso, movimento, alongamento. Se eu domino as técnicas, eu entrego o resultado. Escutem. Se eu domino as técnicas, tu entrega resultado. Se tu dominar as técnicas, tu entrega resultado. E em cima das técnicas, o que vem depois da construção? A decoração. O detalhe é que nós, cabeleireiros, somos o arquiteto que projeta, o engenheiro que calcula, o pedreiro que executa, nós botamos a mão na massa, nós executamos e nós decoramos. Ou seja, nós somos arquitetos de criação, engenheiros de cálculo, construtores de execução e arquiteto de interiores. Só que numa obra, cada um tem o seu papel. No cabelo, tu precisa ser tudo isso. Por isso que estudar cortes de cabelo, do início ao fim, como eles começam, em que fase do corte tu está, para se manter tranquilo e preciso nos movimentos. Entender qual momento uma textura vai ser introduzida, se na fase úmida ou na fase seca. Personalizá-lo, adaptá-lo ao cliente, ao crânio, às densidades, aos rodamuinhos e ao desejo da cliente. E ensiná-la a finalizar, modelar e construir um resultado que ela se sinta bonita no dia a dia na sua casa. É o que leva a um corte perfeito. Essa é a minha visão. Então, é uma construção e dessa forma o cabeleireiro, o cortador, será respeitado. Ele não vai ser mais aquele cara que corta pontas. São só as pontinhas. É como tu fala assim para um arquiteto, mas é só uns desenhinhos na minha garagem, tu vai me cobrar quanto?
Mas é só para imaginar uma cor na parede da minha casa. Isso é ofensivo para ele, porque ele estudou, ele se preparou para ter uma leitura do todo, harmonia, paleta de cores, luz, textura, móveis, decoração, proporção áurea em tudo. E nós? A gente tem isso? Dá para ter. Eu consigo te entregar isso. Em cortes de cabelo, quem passa pelas minhas mãos muda a vida, consegue resultados diferenciados e começa a se tornar uma referência em cortes também. Eu tenho certeza que muitos já têm sucesso em coloração, mechas, penteados. E aí eu te pergunto, numa reflexão, de 1 a 10, que nota tu te dá num corte? Pensem aí. Eu quero todo mundo acima de 8. Todo mundo valorizando esta arte, sendo respeitado. Esse é o meu desejo. Eu não sei que horas são, 9h15, mas eu vou fazer uma revisão, para não usar demais o tempo de vocês, da nossa live, aulão de hoje. E espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu o assunto até agora, manda um coração, manda um alô. Agora estou mais pertinho aqui da câmera, eu consigo acompanhar vocês. Se valeu a pena, se o assunto é pertinente, se eu posso continuar nessa linha de raciocínio com vocês toda terça e quinta, se isso engrandece vocês, se é válido. Se curtirem, toda terça, toda quinta, às vezes a gente vai conversar com alguém, né? É importante se basear em exemplos, sempre em exemplos de sucesso. Então, vamos conversar com as pessoas, mas sempre buscando aqui no quadro. Vamos voltar. Eu sou da época, tem gente que assistia, tem gente que vai mexer, tem alguns cabelos brancos, e eu assistia um programa todas as manhãs quando eu ia para a escola, chamado Telecurso 2000. E no final do Telecurso 2000, antes de eu ir para a escola, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eles falavam assim, é hora da revisão. Vamos lá. No programa de hoje, nós vimos linha, graduação e camada, os conceitos básicos do sucesso. Vamos de novo. Nós conversamos hoje sobre 3 técnicas de corte. Linha, graduação, camadas. Vimos que linha é peso, controle. Vimos que graduação constrói o peso em um ponto da figura. E a palavra que mais a expressa é expansão. Vimos que a camada remove peso e dá leveza, alongamento. Fio de cima, fio de baixo. Fio de cima maior que o fio de baixo. E o encobrindo totalmente. Line, linha. Fio de cima maior que o fio de baixo, mas não o encobrindo totalmente. Graduation, graduação. Fio de cima igual ao fio de baixo. Camada convexa, reproduzindo o crânio. Fio de cima menor do que o fio de baixo. Remove peso. Tudo é figura. E se tu conseguir compreender as figuras, tu entrega o resultado. Gostaram? Curtiram? Me deem um alô, porque eu vou confessar para vocês. Galera, eu acordei 5 da manhã, depois de 5 dias de viagem,
Eu cheguei aqui na minha cidade às 6h30, 15 para 7 da noite. Eu fui ver os meus 2 filhos numa aula de futsal, encontrei minha esposa na aula de futsal, que ela levou eles. Dei um abraço em cada um, eles continuaram na aula, eu vim aqui. Eu peço perdão, no início da live eu estava um pouquinho até, vou dizer nervoso, mas eu vou confessar para vocês, eu fico nervoso às vezes nos meus cursos. Essa relação entre eu e vocês é diferente para mim, ela está se tornando cada vez melhor. Eu curti a aula de hoje, estou melhorando e vai ficar cada vez melhor. E a minha família está me esperando, mas eles vieram aqui no salão. Eu queria que vocês, vamos ver se os meus filhos topam aparecer aqui. Chama a galera lá para mim. Vamos ver se os meus pequenos aparecem aqui. Vamos ver se aparece a minha turma. Deixa eu ler um pouquinho dos comentários. Curtiu a aula? Eliane, legal. Aula show, obrigado. Show, show. Ela vai ficar salva. Não por muito tempo. Vocês vão poder assistir de novo. Esse aqui é o mais novo, ó. Diz oi pra galera. Diz aí, galera. Esse é meu filho mais novo, Inácio. Esse daqui é o Miguel. Quem é, Inácio? É o Miguel. Meu filho mais novo é bem tímido, vocês viram. Ele já está apresentando até o irmão mais velho. Esse aqui é o Miguel, meu filho mais velho. Eu tenho 5... Conta lá. Eu tenho 5 anos. Quantos, mano? Eu tenho 5 anos e vou fazer 6. Olha só que legal, cara. Ele tá conversando com o Brasil inteiro, mano. E essa aqui é minha esposa. Quem conhece essa modelo aqui, ó? Lá. É a mãe. Vocês lembram do vídeo? Agora eu vou pedir uma coisa só. Eu vou movimentar o cabelo dela e vamos ver quem vai escrever aqui embaixo que técnica de corte que é. Nossa. Vamos lá. Tá ficando bonito, pai. Tu viu, mano? Quem vai escrever aí que técnica de corte tem aqui? Pai. Ó a figura. Vamos lá. Pai. Oi, mano. No mês de dezembro eu ainda vou ter 5 anos. Sim, vem cá contar pro pessoal, vem. Vem aqui. Conta pra galera lá. Vem cá. Quando chegar o mês de dezembro, eu vou ainda ter 5 anos. Vocês acreditam? No mês de agosto, depois do dia 30 de agosto, vai ser o dia 1 de dezembro. Dezembro? Então, Setembro, mano. De setembro. E daí, quando chegar no dia 5, eu vou fazer 6 anos. 6 anos, dia 6 de setembro Pai. de 2022. Hoje é o aniversário do Augusto. Ele tá fazendo 6 anos. Sério, mano? Que legal, que legal. E aí, Miguel? Meu filho mais velho é mais comedido um pouquinho. Vocês notaram que o mais novo, ele também tem bastante timidez, né? Esse aqui, esse meu filho mais velho, domingo eu tive que assistir ele ser campeão do futsal pelo celular. Ele é um grande atleta, Eu estava em Goiânia e a minha esposa transmitia os jogos para mim pelo WhatsApp, vê se pode. Style, moleque. Ai, se eu aguento isso. Nossa, que style, moleque doido. Ah, ele é só demais. Eu fico feliz de encerrar a live aqui com vocês, com a minha família, minha esposa, meus filhos. Esse é o espaço onde eu atendo, onde eu trabalho. Hoje está um pouquinho bagunçado, porque eu cheguei, não consegui organizar do jeito que eu queria, mas, enfim, esse é o meu recanto, é onde eu recebo a minha cliente, lá da porta, lavatório, cadeira até o final, onde eu cuido de cada uma para poder entregar o melhor corte de cabelo da vida delas. E é isso que eu quero para vocês todos. Seguimos juntos. Ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e me acompanhem sempre. Aqui e aqui.
que a gente tem muita coisa boa para crescer, para compartilhar e para se ajudar nessa arte que é cortar cabelos. Né, família? Beijo. Família do prédio secundário. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Ótima noite e obrigado pela audiência. Compartilhem a live. E assim, façam um print. Quem curtiu a live, quem gostou e que a live sempre nesse padrão, manda um print. Manda para nós, compartilha essa alegria de estar terças e quintas conosco, sendo um assunto pertinente, para que mais e mais pessoas possam receber também a nossa mensagem. Fique com Deus. Ótima noite. Até terça-feira, às 20h30. Um abraço. Pai, sabia